grande prazer, uma alegria poder estar com os irmãos reunidos para adorar o nome do Senhor, e me sinto muito honrado por poder também ministrar a palavra de Deus a todos aqui essa noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-gedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Irmãos, estamos num tempo em que até poucos dias nós vivíamos numa situação praticamente de cativeiro, não é verdade? Eu me lembro que logo no mês de março, lá por meados de março, eu estava em São Paulo trabalhando a minha vida. Era uma terça-feira, quando deu o final do expediente, me disseram: é melhor você ir embora. Eu disse: por quê? Porque as notícias são ruins, estão fechando todos os comércios, existe um pavor, um medo, porque a população paulistana está acometida de uma grande epidemia. E eu peguei o meu carro, vim embora, né? Vim para casa, cheguei aqui, todos eu acho que tinham esse sentimento, né? Tinha medo de ir no mercado, tinha medo de ir na farmácia,
tinha medo de sair na rua. É verdade ou não é? Teve gente que fez estoque de comida aí para 3 meses, não fez? E o problema de você fazer estoque de comida para 3 meses e ficar em casa é que ele acaba em 1 mês. Quando você fica fora, até que dura um pouquinho mais. Mas quando você faz o estoque e fica em casa, ele acaba no primeiro mês. Eu estou dizendo isso para mostrar aos irmãos que tem situações que elas fogem do nosso controle, não é verdade? Elas nos colocam cativas dela. Meu irmão mesmo. Meu irmão, um determinado dia, não foi trabalhar. Eu falei, mas por que você não está indo trabalhar, rapaz? Ele falou, não é que tem um jovem que estava no carro com a gente, que apresentou uns sintomas do Covid, e todo mundo que está ao redor dele teve que entrar em quarentena. Aí meu irmão fez essa quarentena aí. Ficou, sei lá, uns 15 dias em casa, mesmo não estando doente, ficou lá em casa. Passou outro dia, passou mais uns dias, ele ficou de novo. Eu falei, mas é quarentena de novo? Ele falou, não, agora é férias, eu tenho que tomar minhas férias. Tem que ficar em casa. Passou mais uns dias, ele ficou de novo. Eu falei, mas e agora? Acabou a quarentena? Acabou as férias? Ele falou, não, é outra quarentena, porque parece que a minha esposa também não está bem, né? Viveu um cativeiro ele, né? Mas acho que ele gostou desse cativeiro aí. Melhor do que trabalhar, não é? Mas, irmãos, da mesma forma, eu estou pregando aqui a respeito de um homem, que o nome dele é Ezequiel. O nome dele era Ezequiel. Ezequiel teve um tempo da vida dele que ele estava na casa dele, numa boa, estava tranquilo, estava vivendo a sua vida. Mas o povo da cidade que ele morava foi sitiado por um exército poderoso, o exército da Babilônia. Muitos foram mortos nesse processo. Ele sobreviveu, mas foi cativo para a Babilônia. Olha que situação horrível vivia este homem. A vida dele foi virada de ponta cabeça. A Bíblia fala que este homem, ele era da linhagem sacerdotal, ou seja, ele era da tribo de Levi. Em algum momento da vida dele, ao completar 30 anos de idade, sabe o que ia acontecer com esse homem? Ele seria proclamado sacerdote. Olha que coisa boa. Ele estava esperando, se preparando, buscando com ênfase o seu ministério, para que quando ele completasse a idade, ele fosse sacerdote. Só que 5 anos antes, com 25 anos de idade, faltava só 5, irmãozinho. Faltava só 5 anos para o ministério desse homem ser reconhecido, para ele sair na rua e as pessoas falarem, ah lá o sacerdote Ezequiel. Faltava 5 anos. O sonho dele foi interrompido. O ministério dele foi interrompido. A vida dele foi interrompida. E ele foi para o cativeiro. E eu vou dizer para você uma coisa. Assim como eu brinquei que ficou vários dias aí no cativeiro, né? Às vezes a pessoa fala, olha que bom. Não. Às vezes você não está na pele da pessoa. A pessoa quer trabalhar, quer fazer, quer viver a vida e não pode sair do portão para fora. Não é terrível isso? Não é terrível você não ter domínio sobre as suas ações? Assim era a vida de Ezequiel. Eles foram para a Babilônia e lá eles não podiam ser donos de si mesmos. Tinham que seguir as ordens de um rei estranho, de uma cultura diferente. Ali, meus irmãos, por muitos anos ou por alguns anos, o fogo do altar de Israel se apagou. Não tinha mais sacrifício, não tinha mais os rituais do templo, nem o templo existia mais. Ezequiel estava vivendo uma escassez terrível. Quer dar uma olhadinha? Olha o sentimento que não só Ezequiel, mas todos que estavam com ele tinham lá na Babilônia. Vamos dar uma olhadinha, analisar o Salmo 137, para nós entendermos um pouco do coração desse homem. O Salmo 137, ele fala assim, ó, e junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. E eles prosseguem, porquanto aquele que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico novo, ou um cântico de Sião, que era de onde eles vieram. Aí vem a pergunta, mas como
entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha. Continua. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então percebam, quando eles foram para a Babilônia, quando eles estavam na Babilônia, eles não chegaram lá escravos, tal qual eles foram no Egito. A situação era outra. Eles não estavam sendo oprimidos de maneira escravagista. Não precisavam fazer tijolos, não precisavam montar casas. O trabalho deles era mais administrativo. A elite de Judá é quem foi cativa para a Babilônia. Eles até que eram bem tratados, eles até que tinham bom tratamento, mas no coração daqueles homens existia uma mancha, uma dor terrível, porque estava longe de Jerusalém. Jerusalém para eles representava o lugar onde estava o templo, e o templo representava o lugar onde habitava a presença de Deus. Então, quando eles estavam ali, na beira dos rios da Babilônia, devia ser um lugar bonito, um lugar agradável. Quem não quer passar um domingo à tarde na beira de um rio, de um lugar bonito, com lindos salgueiros? Quem não queria? Então passavam os homens daquele lugar e falavam assim: canta para nós uma canção lá de Sião, lá da terra de vocês. E eles falavam: mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho alegria nenhuma em estar aqui cativo. Eu tenho saudades da minha terra, saudades de Sião. Notem, a situação de Ezequiel era essa, era terrível. Eles estavam passando pelo pior momento de sua história, e o profeta Ezequiel vivia o pior momento de sua história. Mas sabe o que eu noto aqui? É que no capítulo 1, o primeiro versículo que é escrito no livro desse profeta, olha só o que ele diz. E aconteceu, no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que é o rio da Babilônia, se abriram os céus e vi visões de Deus. Note, estava desolado, estava no cativo, estava com o coração ferido, estava amargurado com a pior prova possível, mas Deus se revelou àquele homem no meio daquela situação. Tem algo para nós aprendermos aqui com o profeta Ezequiel. Talvez você está pensando: estou vivendo um momento de dificuldade, momento terrível, momento difícil, são doenças, são tribulações, são crises econômicas, são crises familiares, emocionais. Não importa, Deus não desistiu de você, Ele não desistiu do teu ministério, e no meio dessa tribulação, Ele pode sim se revelar a você. Basta que você esteja atento à voz do Senhor essa noite. Tem gente que pensa assim: se tiver tudo bem comigo, se a minha vida estiver bem encaixada, se o meu casamento estiver feliz, se eu tiver uma vida de oração, se eu tiver uma vida de jejum, comunhão com Deus, pagando as minhas contas em dias, se tudo estiver indo de vento em popa, eu tenho certeza, Deus vai se revelar a mim. Calma aí. É muito bom que isso aconteça, mas também no meio da tribulação, Deus pode se revelar a você. Então, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque Deus é o Deus que está conosco no meio da dificuldade. Ele não nos abandona, e Ele pode nos dar visões do céu e confirmar o nosso ministério, ainda que seja no meio da dificuldade. Percebe que o versículo fala assim, ó: e aconteceu no 30º ano. Sabe o 30º ano aqui? É o 30º ano de idade de Ezequiel. Com 30 anos, ele não foi chamado para sacerdote, porque não tinha mais o ministério sacerdotal ali no cativeiro. Mas Deus falou: ó,
você não vai ser sacerdote porque não vai dar. Mas então eu vou te chamar para profeta. Eu não desisto de você. Aquele que tem o coração em Deus completa a obra de Deus aqui na terra. E este homem passa a ter visões e a profetizar no cativeiro. E lá no cativeiro Deus dá visões e revelações a Ezequiel a respeito do porquê é que Israel estava naquela situação. Depois Deus também dá visões e revelações para Ezequiel de como é que Deus ia punir aqueles que estavam punindo Israel. E por fim, Deus começa a dar, depois do capítulo 40 em diante, até o 48 deste livro, Deus dá para Ezequiel as visões e as revelações de restauração de Israel. E é aqui no capítulo 47, é uma delas, a torrente das águas purificadoras. Irmãos, entendam uma coisa. Algumas profecias que nós vamos ver no Antigo Testamento, embora ele não seja nosso compêndio doutrinário, a igreja não tem a doutrina baseada no Antigo Testamento, mas sim no Novo Testamento. Mas tem muitos ensinamentos e muitas profecias que cabem a aplicação dela para nós. E esta aqui é uma profecia que eu posso dizer aos irmãos que ela tem uma dupla interpretação. Ela tem uma interpretação para os tempos de Ezequiel e ela também tem uma interpretação futura. Então, quando nós ouvirmos essa mensagem, a gente tem que ter em mente esse contexto de que ela tem uma dupla interpretação. Então, olha só que coisa interessante. Se nós analisarmos aqui o versículo de número 1, ele vai falar que as águas vinham de debaixo do templo, desde a banda direita, da banda do sul, do altar. Está dizendo aqui que as águas, na visão de Ezequiel, elas saíram do altar. E isso tem um paralelismo com o tempo futuro que nós ainda não vivemos. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha, o Apocalipse, no capítulo de número 22, ele fala o seguinte para nós, no versículo 1. Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha só, Ezequiel viu aqui um rio que saía do altar, e também João viu um rio que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Olha o versículo 2. O versículo 2 diz assim: no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Assim como no texto aqui, nós vamos notar que este rio também dá o seu fruto de mês em mês, e que as folhas desse rio, lá no versículo 12, também servem para remédio. Então percebam que esta profecia, ela falava de um tempo presente, mas também falava de um tempo futuro que nós vamos viver na eternidade. Então, se nós formos interpretar aqui este versículo, esta água da qual se refere é a água da vida. A água da vida que habita no crente é quem? É a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então perceba que esta água aqui é a água da vida. Tem uma história no livro de João, no capítulo 7, que Jesus estava ensinando no templo. Enquanto Jesus ensinava no templo, no versículo 37 desse capítulo, Jesus se coloca de pé. E olha só o que ele diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do teu ventre. 39. E disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Deixa eu dizer uma coisa para você: este rio é o Espírito Santo, o rio da vida.
é o Espírito Santo do Senhor. Quando Jesus levanta na sinagoga naquele dia, faz essa pregação e fala para aquele povo: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está falando do Espírito Santo. Naquele momento o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas eu quero testificar com esta igreja nesta noite: Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu glorificado. 10 dias depois, estavam 120 pessoas reunidas no tabernáculo, ou melhor, num cenáculo. Enquanto orava, veio um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que repousou sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. É para a sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. O rio da vida está correndo no meio da igreja, e quem crê não terá sede, mas nascerá em ti uma fonte que há de jorrar para a vida eterna. É este o rio que Ezequiel está vendo, confirmado por Cristo em suas palavras e visto por João no Apocalipse. É o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Acontece que, irmãos, ele não apenas viu o rio, não foi simplesmente uma visão e acabou por ali. Isso teve uma continuação, teve uma continuidade. E sobre isso que eu quero falar com os irmãos aqui nesta noite. Se nós analisarmos do versículo 3 até o versículo de número 5 ou de número 6, nós vamos ver um episódio ocorrendo ali. A Bíblia diz que um homem, possivelmente um ser angelical, chega até em Ezequiel, e ele tinha na sua mão um cordel de medir. E a Bíblia diz no versículo 3 que ele mediu 1000 côvados. Irmãos, côvado é uma unidade de medida que se utilizava antigamente, que é a distância entre o cotovelo e o punho aqui em cima. Então o côvado egípcio tinha uma medida e o côvado judeu tinha outra, porque na média o egípcio é maior que o judeu, então variava. Então, para a gente fazer uma conta de arredondamento aqui, um côvado vai dar mais ou menos uns 50 centímetros. Então quer dizer que o homem, com um cordel de medir, ele mediu 500 metros. E fez, ou pediu, ou levou Ezequiel a andar esses 500 metros. E depois, quando ele acaba de andar, ele percebe as águas estão no tornozelo. Embora ele tenha andado 500 metros, a profundidade foi muito pouca, não é? A água até o tornozelo é mais ou menos aí uns 10 centímetros de água, é muito pouco. Então o anjo, ele vai e mede mais 500 metros. Então o profeta continua andando mais 500 metros, e a água estava dando no joelho, ainda é muito pouco. Então o anjo mede mais 500 metros, e depois de 500 metros, o profeta anda e a água dá no lombo. Bom, eu quando era menino, e ouvi alguém pregando essa mensagem, eu imaginava que o lombo era aqui em cima. Não é, né? O lombo é na lombar aqui. Então é mais ou menos na altura da cintura. Eu acredito que ele entrou na água ali, né? Então quando a água estava dando no meio do corpo dele, o anjo foi lá e mediu mais 500 metros. Então ele começa a andar esses últimos 500 metros, pastor Oséias. É interessante que, à medida que ele vai andando, eu consigo imaginar que a água vai subindo. E depois, talvez, da segunda metade dessa medida, ele começa a perceber que os pés dele começam a perder a firmeza do chão, porque as águas já eram caudalosas. E então ele pega e diz: águas que se deviam passar a nado
porque as águas já eram tão profundas que ele não conseguia se manter em pé. E nesta visão, quando ele já está ali, boiando em cima da água, dizendo assim, ou nadando, sem poder tocar o chão, aquele anjo lá no versículo 6, pega ele e torna a levá-lo para a margem. E é aqui neste contexto que eu entendo que Deus tem algumas lições para nós aplicarmos em nossas vidas, que serão valiosas se nós quisermos navegar nas águas do Espírito. A primeira delas, irmãos, tem a ver com a nossa intenção e com a nossa atitude. Percebam que enquanto ele estava na visão, na beira do rio, nada de prático aconteceu com aquele homem. Mas quando ele teve a intenção e ele permitiu-se ser levado por aquele ser angelical, ele começa a sentir o refrigério das águas nos seus pés. Sabe o que nós precisamos entender aqui com esta passagem? É que muitas vezes na nossa vida cristã, nós temos uma visão do Senhor. Ele se revela a nós, e nós vemos, e nos damos por vencidos e convencidos de sua graça, Renan. Nós não resistimos e dizemos para Ele: nós te queremos, Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma, eu quero o Senhor para a minha vida. Então nós adentramos, nós temos o vislumbre do rio do Espírito em nossa frente. Mas o que acontece? Se nós não colocarmos o nosso coração a intenção de entrar nesse rio, nunca deixaremos de ser crentes rasos na experiência com Deus. Irmãos, somos uma igreja pentecostal. Significa dizer que acreditamos sim na experiência com o Espírito Santo. Nós acreditamos sim nos dons dados para a igreja. Nós acreditamos sim que Deus pode agir em nós e através de nós. Então, como crentes assim, precisamos ter a intenção de nos aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo. Uma igreja, um crente que não entende isso, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar 10, 20, 30, 50 anos na igreja, vai morrer, até vai para o céu, vai ser salvo, só que a experiência ele não vai ter. Deus tem mais para nós aqui nessa terra, é isso que eu quero dizer. O que essa mensagem está dizendo para nós é: começa a andar, rapaz, começa a sentir o refrigério do Espírito na sua vida, toma uma atitude, mostra a intenção. Olha um pouco para a Bíblia. O profeta Daniel era um camarada excelente, ele estava com o nível lá em cima. Chegaram nele e falaram assim: ó, é o seguinte, tanto você quanto os seus amigos ganharam grande destaque na presença do rei. Nabucodonosor olhou para vocês e falou: ó, esses meninos é joia, trata eles bem, coloca eles na minha mesa para comer da mesma comida que eu como. Mas olha no capítulo 1 lá de Daniel, no versículo 8, o que ele fez a respeito do que o inimigo estava oferecendo para ele. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, capítulo 8. Capítulo 1 e versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ter experiência com Deus, ser conhecido de Deus e conhecer a Deus exige de nós uma intenção. Se nós não tivermos intenção, Deus não vai agir. Se nós não tivermos intenção, nós não iremos encontrar um lugar em Deus
onde a experiência do Espírito será real para nós. Se nós não tivermos a intenção e a atitude, nós vamos ouvir o testemunho do irmão, o testemunho da irmã, nós vamos ver a vida do nosso pastor, a vida do nosso pai, mas nós não vamos ter a nossa própria experiência. Mas o Espírito está aqui nesta noite, nos constrangendo e nos dizendo: tome uma atitude, e vem, irmão, saia da beira do rio, tem mais, tem muito mais. Você está aí apavorado, atribulado, numa vida difícil, porque não sente o refrigério do Espírito em sua vida. Tome a atitude. Então esse é o primeiro ponto, intenção. O segundo ponto que me chama a atenção nessa mensagem é que o profeta, quando ele anda 500 metros, eu vou dizer mais ou menos que ele deve ter dado aqui uns 1.300 passos, andando, né, de um jeito um pouco normal, sem esticar muito a perna. Andou 1.300 passos mais ou menos, né, para dar os 500 metros. Ele podia pensar: já está bom, rapaz. Alguém já viu a margem de um rio que você anda 500 metros e a água ainda está baixa? É difícil, né? Eu não conheço, com certeza talvez tenha por aí, mas eu não conheço. Então ele podia ter desistido ali e falar: não, tá bom, já entendi, já vi a visão, já vi que o rio é grande, andei bastante, ainda está no tornozelo, está tranquilo para mim. Mas não, à medida que o anjo ia medindo, o profeta ia adentrando. À medida que o anjo fazia uma nova medida, o profeta tinha uma nova atitude. À medida que o anjo estabelecia uma nova meta, o profeta tomava uma nova direção. Então, o que eu aprendo aqui? Não adianta, nem só de boas intenções viverão os homens aqui na terra. Não adianta querermos uma experiência com Deus. Não adianta dizermos que acreditamos no mover do Espírito Santo em nossas vidas, nos dons celestiais, em tudo que Deus tem para nos dar como experiência, e no primeiro obstáculo parar. Então a segunda coisa que nós precisamos entender aqui é que não adianta ter só intenção, tem que ter perseverança. Não adianta ter só vontade. Vamos cantar, né? Eu quero conhecer Jesus. Não é? Não é assim que o hino fala? Então a gente enche o peito, os pulmões e fala: eu quero conhecer Jesus. Mas irmão, se nós queremos conhecer Jesus aqui no culto de domingo à noite, na hora do louvor, e depois na segunda de manhã a gente nem lembra que é crente, não vai dar certo. Nós vamos parar nos 500 metros primeiro. Mas Deus pede a nós insistência, frequência, perseverança, devoção, amor, meditação na sua palavra. É no dia a dia, é um dia após o outro, buscando a Deus com vontade, com intensidade, com frequência, é que Ele há de se revelar a nós de maneira mais intensa e profunda. Não dá, irmãos, para sermos crentes de final de semana e ímpios no meio da semana. Não vai funcionar. Assim que vem o Covid, é live mesmo, eu não vou assistir mais não. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O objetivo da live é que você consiga cultuar na sua casa. Então não é assistir, é prestar culto, é diferente. Então se a gente está em casa, hoje eu não vou ligar não, você deixou de andar 500 metros aquele dia. Você me entendeu, irmão? Se você não lê a Bíblia, se você não orar, se você não jejuar, significa que você está parado com a água no tornozelo. Mas o Espírito Santo está nos constrangendo essa noite. Vamos continuar em frente até chegar às águas profundas. Percebam. Você sabe por que Deus deu a visão para Pedro? Para que ele fosse na casa de Cornélio, para que a salvação chegasse na casa dele, porque Cornélio orava 3 vezes por dia, sem cessar. Todo dia aquele homem orava e buscava a Deus. E a Bíblia fala assim, não era só um homem religioso que vivia de oração, não era só isso, ele também dava esmolas, ele tinha uma atitude daquele que tem o coração cheio de Deus.
Sabe o que aconteceu mediante a frequência de oração de Cornélio? O anjo foi na casa de Cornélio e falou: Cornélio, não tema. Não tema, Cornélio. Fica tranquilo aí. Pega seus meninos, manda na cidade de Jope. Lá você vai encontrar Pedro. Fala para Pedro vir aqui que ele vai revelar para você os mistérios que você precisa saber para ser salvo. Porque ele insistiu todos os dias. O profeta aqui não parou de caminhar nos primeiros 500 metros. Ele continuou à medida que o anjo foi medindo para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum de nós aqui pode julgar ninguém. Ninguém tem a capacidade de saber quantos metros cada um de nós andou em direção a uma vida de intimidade profunda com o Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O anjo não saiu do lado de Ezequiel enquanto ele caminhava. Deus não sai do teu lado enquanto você está caminhando. Se você está parado, se você percebeu que a água ainda está nos lombos e você está metade imergido e metade fora, não significa que Deus foi embora não, Ele está com você aí. Dá um novo passo hoje em nome de Jesus. Prossiga hoje em nome de Jesus. Do outro lado está te esperando as águas profundas da intimidade com o Espírito Santo. Mas você precisa prosseguir em nome de Jesus. E eu já falei que a questão tem que estar na intenção. O Espírito Santo, ele não trabalha sozinho. Às vezes a gente faz assim, ó. Perdoem aqui a minha ilustração. A gente faz assim, ó. E acha que o rio vai subir até a gente, nos inundar. Não vai, querido. Vai não, querida. Ó, você tem que fazer isso aqui, ó. À medida que você fizer isso aqui, aleluia. Aleluia. Você sentirá a presença dele te conduzindo para uma experiência maior, para um outro patamar. Existe um lugar em Deus que Ele espera que você alcance, mas a atitude tem que ser nossa. Tem que ter atitude e constância. E por fim, se você é aquele que tem intenção, se você é aquele, eu vou usar uma gíria aqui, que se usa muito no meio comercial, né, no meio empresarial. Se você tem a casca grossa, sabe o que é o casca grossa? É que no meio da adversidade ele não desiste, é aí que ele vai para cima mesmo. Eu acho que a nossa casca espiritual, irmão Natal, precisa dar uma engrossadinha, sabe? Para a gente poder perseverar. Porque a gente pensa que o Espírito Santo... Não, irmãos, ele vai trabalhar conosco em parceria. Vamos dar uma olhada em Romanos 8, no versículo 26. Nós vamos perceber que o Espírito Santo ele não trabalha sozinho. Deus é Deus soberano, Ele faz o que Ele quer, da hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas Ele estabeleceu uma forma de trabalhar conosco. E nós precisamos perceber isso. Ele fala assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então o Espírito faz o quê? Ajuda. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas temos que pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele só vai interceder por aquele que pede, ainda que não saiba a maneira que ele vai pedir. Então o Espírito Santo trabalha conosco em parceria. Nós temos que fazer a nossa parte. E à medida que nós perseverarmos e adentrarmos esse rio, aleluia, as experiências espirituais que nos aguardam para isso, aleluia, serão diversas. Foi lido aqui hoje sobre a armadura de Deus, não foi? A armadura de Deus não é uma coisa que Deus vem aqui, pega o Osés, coloca que nem um bonequinho em Playmobil e começa a vestir a armadura dele. Não, a Bíblia fala assim, ó, tomai,
tomai toda a armadura de Deus. E eu vou transportar aqui para a nossa mensagem. Começa a andar, rapaz. Começa a andar, irmã. Mas não para não. Quanto mais você andar, mais você vai conhecer. Quanto mais você andar, mais você vai se relacionar. Quanto mais você andar, mais profundamente relacionado com Deus você vai estar. Então, intenção, constância, perseverança, frequência. Por fim, profundidade. Depois que a água estava nos lombos e ele andou, vou encerrar. Ele, ao final, começou a perceber que não dava mais para ele andar. Então ele começa a nadar. Irmãos, a nossa atitude e a nossa perseverança vai nos levar a um relacionamento profundo com Deus. Sabe o que isso significa? Que quando Ezequiel estava naquela situação em que ele não podia mais pôr os pés no chão, embora ele ainda pudesse se mover, você concorda comigo que a corrente das águas podia conduzir Ezequiel para onde ela quisesse? Sabe o que significa isso? Que quando nós entramos no relacionamento profundo com Deus, nós passamos a ser dependentes dele. Nós precisamos entender que estar nas profundidades do Espírito é estar dependente, deixando que Ele nos guie. Sabe quando houve o grande dilúvio, que a arca de Noé foi a única coisa que se salvou? Percebam, a arca de Noé não tinha um leme, né? Não tinha uma quilha para cortar as águas, não tinha uma vela alçada para dar direção, era uma grande caixa jogada no mar. E Deus conduziu ela por cerca de 1 ano. Não deixou nenhuma onda virar ela, não deixou nenhuma onda quebrar sua madeira. E foi, achou o lugar certinho, pousou a arca e deu tudo certo. Isso é estar, aleluia, no rio do Espírito. Aleluia. É deixar que Ele nos guie. Efésios capítulo 1, versículo 3, nos ilustra isso dizendo, aleluia: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que significa isso? Deus já tirou você dessa terra. Ele já te fez assentar no lugar espiritual. E nesse lugar, Ele tem reservado para você intimidade, comunhão, alegria, gozo na alma, aleluia. Ele tem profusão no teu ministério, mas é necessário estarmos nesse lugar de dependência e acreditar que é Ele quem nos guia. E quando fazemos isso, aleluia, aí sim, nós estaremos profundamente relacionados com a água da vida. Aí, irmão, sabe o que vai acontecer? A água que flui de dentro de você vai sarar aquele teu parente, aquele teu amigo no trabalho. Aleluia! Ela vai sarar. Por onde você passar, você será um representante do rio da vida. Por onde você passar, a água que há de jorrar em você, que é o Espírito Santo de Deus, vai matar a sede das pessoas, porque só Deus pode nos levar para a profundidade do rio da vida. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.